Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma live aí, falar um pouquinho, dando continuidade. Iniciei uma live explicando aí semana passada sobre o livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 1. Aí no culto domingo eu dei continuidade a essa explicação do capítulo 6 de Gálatas, a explicação de Paulo para a igreja de Gálatas. E eu vou, nesse momento agora, dar sequência, finalizando aí o livro de Gálatas, para que a gente compartilhe o alimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu parei no versículo 10, no culto domingo, que teve agora desse domingo que passou, e eu vou dar continuidade aí para aqueles que querem aprender um pouquinho sobre a palavra, a Bíblia, a verdade de Deus para a sua vida, a verdade que liberta, que salva, que transforma, que edifica e que santifica a vida humana. Então vamos lá. Mando um abraço para todos que vão acompanhar, um abraço também para todos que irão assistir depois esse ensinamento bíblico. Estou separando esse tempinho para estar abençoando a vida de todos aqueles que querem ouvir um pouco da verdade. Claro que não é toda a verdade, é uma parte, mas como Deus não se divide, mesmo que seja alguns versículos pequenos, tenho certeza plena que Deus se doará de todo o seu coração para a sua vida, para nossas vidas, para as nossas edificações aqui na terra. Então vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo, ele continua a carta, a orientação à igreja de Gálatas, aqui no capítulo 6, ele inicia aqui falando da responsabilidade da fé cristã, de tudo aquilo que nós devemos fazer e de tudo aquilo que receberemos por fazer a escolha certa. Aí no versículo 11 ele diz assim, vamos lá: Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Aqui ele está dizendo que essa carta à igreja de Gálatas é uma carta que deve ser vista com muita atenção. Ele ressalta que quando ele diz com letras grandes vos escrevi, ele está dizendo, olha, eu escrevi de uma maneira que vocês consigam entender, de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem tranquila e bem fácil de entender o que eu estou escrevendo. Então não adianta falar que não está entendendo. Ou seja, Paulo ele esmiuça toda a orientação, claro, do Espírito de Deus na vida de Paulo. Então ele esmiuça, ele tenta trazer essa transmissão do céu para a igreja de Gálatas de uma forma muito simples, de uma forma de fácil entendimento. Por isso que ele coloca, com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, ou seja, das suas mãos. Ele trouxe do seu pensamento, do seu entendimento, ele trouxe para a igreja uma explicação, externando aqui a palavra de Deus de uma forma fácil de entendimento. Vamos para o versículo 12, ele diz assim: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange, vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, ele está falando aqui, aqueles que naquele período, naquele tempo, nós sabemos que os fariseus, os judeus, eles seguiam firmemente, fielmente, alguns, a lei Torá, a lei mosaica, a lei Torá, os mandamentos do Antigo Testamento. Então eles seguiam essa religião judaica,
Por exemplo, eles seguiam fielmente guardar o sábado, eles não comiam carne de porco, eles circuncisavam. O que era circuncisão? O menino nascia ali, já tinha que cortar o prepúcio dele, né? Fazendo esse elo judaico do Antigo Testamento, essa aliança com o povo de Deus fazia para com Deus. Era uma aliança. Nós hoje no Novo Testamento, no tempo em que vivemos, nós não circuncidamos nossos filhos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, aqueles homens naquele período, os judeus, eles perseguiam a fé cristã, eles perseguiam o cristianismo, eles perseguiam, até prendiam, matavam aqueles que declaravam a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali eles se soberbeciam, eles se gabavam da lei. E a gente sabe que o cristianismo não é marcado, a nossa fé não é marcada pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos libertos da lei, claro, com a responsabilidade cristã, como eu expliquei no vídeo, outros vídeos anteriores que estão aí guardados no meu Facebook. Então, aqui vai dizer, vai finalizar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, alguns deles até queriam seguir o cristianismo, eles acreditavam na proposta do Evangelho de Jesus, eles tinham vontade de seguir a palavra de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, abrindo mão do judaísmo, da religiosidade. Porém, eles tinham medo pelas suas vidas, eles temiam pelas suas vidas, porque quem declarava-se cristão naquele período era preso e morto também pelos religiosos da lei, os fariseus hipócritas, que Jesus tanto anunciava, né? Seus hipócritas, tanto nomeava eles, os fariseus religiosos, como hipócritas. E nós temos visto tantos hipócritas fariseus nos dias atuais, meus amados, tantos líderes aí querendo aprisionar as pessoas em leis, dogmas humanas, leis que não existem mais. Nós fomos chamados pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado do Cordeiro, nós fomos chamados para sermos pessoas livres de dogmas, livres de religiosidades. Lembrando que quem matou Jesus foi a religião daquele período, o judaísmo. Nós não temos mais que circuncidar, nós não precisamos nos preocupar em guardar o sábado, mas guardar sim todo momento de nossas vidas com a fé em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos cultuar sim uma vez por semana, cultuar a Deus é maravilhoso, é um momento mágico na vida da fé cristã, um momento oportuno para que a gente esteja em comunhão e agradando a Deus, porém sem ordenança, sem obrigação severa. Claro que a gente respeita, porque a gente sabe que para Deus ainda mais vale obedecer do que sacrificar. E o fundamento da igreja, do evangelho, da comunhão, do culto a Deus, ele é um mandamento que a gente deve seguir, não por obrigação, mas assim por alegria e por amor principalmente, porque sem amor nada se aproveita. Então vamos lá, versículo 13, Paulo continua escrevendo o seguinte: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que ele está dizendo aqui, hipócritas, os fariseus hipócritas, né? Eles queriam obrigar aos que criam em Jesus Cristo a circuncidarem, a seguirem a lei, mas eles mesmos não seguiam. Jesus até, em alguns casos, ele vai falar: olha, vocês não entram no céu e também não permite que ninguém entre. Vocês exigem a lei, mas vocês não seguem também fielmente a lei. Isso é hipocrisia que nós vemos hoje, muitos líderes de algumas denominações exigindo tanto,
dos irmãos, mas eles mesmos não fazem aquilo que eles exigem. Então existe aquele ditado que a gente costuma falar, né? Que pimenta na comida dos outros é refresco. Então a gente sabe que para você querer que alguém faça algo de correto, é necessário que você primeiro faça algo para que as pessoas vejam que você está fazendo, que é correto, e assim elas possam não seguir o que você está fazendo por você falar apenas, mas por você provar nas suas ações, nas suas atitudes, que você está fazendo porque é certo e é o correto diante de Deus. Tá bom? Então Paulo vai falar sobre isso, sobre os hipócritas que cobravam a lei, mas não seguiam a lei e gloriavam-se achando que estavam acima de todos os outros, né? A soberba, achando que eles eram mais importantes por supostamente estar seguindo a lei, sendo que a gente sabe que eles não seguiam. Jesus falava claramente, todo momento que encontrava com os fariseus daquele período, ele chamava de hipócritas, porque eles aparentavam fazer algo que Jesus sabia que no seu coração eles não faziam. Amém? Então não se deixe escarnecer, né? Deus não se deixa escarnecer. O homem, ele pode enganar o homem, ele pode enganar a sociedade, mas a Deus ninguém engana, porque Deus esquadrinha o pensamento e sonda os corações do homem para saber a veracidade de toda a intenção daquilo que está sendo feito. No versículo 14, Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que coisa linda, meus irmãos. Aqui Paulo vai dizer que ele não se ensoberbece. Paulo se apresenta como uma pessoa humilde, mesmo tendo grande importância naquele período, um homem realmente instruído por Gamaliel, um homem com muito conhecimento da lei, um homem que tinha grande importância na sociedade naquele período. Ele se converte a Jesus, ao cristianismo, e mesmo Paulo sabendo com toda a sabedoria que ele tinha, ele sabendo da importância que ele teve para o crescimento da fé cristã, para o evangelho de Jesus, ele sempre se colocava na condição humilde. Ele sempre falava que dos apóstolos ele era o menor. Paulo sempre narrava: miserável homem que sou. Então Paulo não se entregava à soberba, porque, queridos, às vezes a pessoa sabe um pouquinho mais da palavra de Deus, ela se julga mais importante do que as outras pessoas. Não existe ninguém mais importante do que ninguém. A única pessoa que nós temos que dar importância é a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. E Paulo vai dizer que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer em Gálatas 2:20, estou crucificado em Cristo, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo vai neutralizando a pessoa de Paulo, porque Paulo às vezes orava, as pessoas eram curadas, e em alguns momentos lá em Atenas Paulo foi considerado um deus, e Paulo rasga suas vestes ali para provar: eu sou homem, eu não sou nada, eu sou pecador, eu sou falho. Olha, irmãos, nós precisamos urgentemente agir como Paulo, como apóstolo Paulo. Declarar na nossa vida não a nossa pessoa, não o nosso ser, mas Jesus Cristo na nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso pensar, do nosso falar. Devemos colocar Jesus no centro das nossas vidas. Assim é a orientação de Paulo aqui no versículo 14. Ele vai dizer: pelo qual o mundo está crucificado para mim, ou seja, o desejo que Paulo tinha no mundo foi crucificado para ele, ou seja, ele matou esse desejo, ele não seguia esse desejo. Inclusive ele vai dizer em alguns momentos nas suas orientações: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me convêm. Então ele vai dizendo ali que embora ele possa fazer, ele não faria. Ele vai dizer também, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço, porque aquilo que Paulo tinha desejo, era desejo da carne, desejo do pecado, era o desejo para ensoberbecer a sua vida, para provar as delícias do pecado. Então Paulo negava esse desejo pecaminoso, negava a si mesmo, negava tudo aquilo que o mundo oferece, e ele se entregava 100% aos planos de Deus na sua vida. E ali ele aonde Paulo andava, as pessoas não viam Paulo, viam Jesus Cristo na vida de Paulo. E é isso que a gente precisa mostrar para a sociedade, que nós temos um Deus maravilhoso em nossas vidas, através do Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Continuando aqui no versículo 15, Paulo escreveu: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vamos lembrar que Paulo estava num período da fé judaica, e a fé judaica tinha a circuncisão, como nós cristãos temos hoje o batismo. O batismo, ele é a transformação de uma criatura antiga para uma criatura nova, um nascimento novo. As coisas velhas se vão, eis que se faz tudo novo. Jesus ensina lá a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus ensina o seguinte a Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ou seja, é o batismo. O ato do batismo é o ato em que a pessoa se transforma numa nova criatura. E o batismo, embora ele não salve, ele condena. Não é pelo fato de você passar pelas águas, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você está salvo. Mas o fato que João 3,5, onde Jesus fala com Nicodemo, vai dizer, o fato é que quem não passa pelas águas tem oportunidade, mas não o faz, esse de forma alguma entrará no reino de Deus. Temos o exemplo do ladrão da cruz, que estava lá pendurado, aceitou Jesus, Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele não passou pelas águas, mas ele não teve essa oportunidade. Mas se você tem a oportunidade, querido, de passar pelas águas, de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para cumprir uma ordenança de Cristo, ser uma nova criatura, não perca tempo, faça imediatamente, porque a gente não sabe o dia, a hora que o Senhor vai buscar a gente. Então não deixe de passar pelas águas, faça essa aliança com Deus, se batize em nome de Jesus Cristo. No versículo 16, ele diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre Israel de Deus. Então, andar de conformidade às regras é o que eu acabei de falar. Nós não vivemos na lei, vivemos na graça. E na graça não é os nossos atos que nos dá direito à salvação, mas nós cremos no que foi feito durante mais de 2000 anos na fé cristã. Tantas coisas foram feitas e alguns ensinamentos de Cristo devem ser levados em consideração. Por exemplo, participar da ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Não tem como você declarar uma fé em Cristo e você não participar da ceia de Cristo. O batismo também é uma ordenança de Cristo. Então não tem como você declarar uma fé em Jesus e não querer ser uma nova criatura em Cristo através do batismo nas águas. Existe uma responsabilidade cristã, não existe mais a lei, mas Jesus não aboliu a lei, ele veio cumprir a lei, ou seja, a lei foi cumprida em Cristo, para que em Cristo a gente tenha um segmento. Temos 2 mandamentos importantíssimos. Não adianta declarar a Jesus Cristo, mas não seguir os 2 mandamentos,
que era amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então não adianta você declarar uma fé cristã e não ter responsabilidade de seguir os ensinamentos de Cristo. É isso que ele está falando, para que a gente seja verdadeiramente filhos de Deus através do Filho que nos amou. No versículo 17, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Olha, queridos, Paulo falou isso e falou com veracidade, falou com consistência e falou com provas reais, não somente nas feridas que ele tinha no corpo através dos açoites, das humilhações, das pedradas, né, dos cárceres. Paulo foi picado por serpente, apedrejado lá na Grécia, quase morreu, foi açoitado várias vezes, chicoteado, preso, humilhado, e Paulo ali tinha no seu corpo físico muitas marcas, né, muitas marcas de sofrimento, mas essas marcas para Paulo eram marcas de bênção, eram marcas de vitórias na sua vida, porque quanto mais Paulo sofria para defender aquilo que ele cria, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, era o Senhor também da vida de Paulo, ele deu a sua vida, queridos, deu a sua vida, não somente as marcas no corpo, mas ele deu sua vida por essa fé. E Paulo se entregou e morreu por essa fé, né? Maravilhoso isso. Nós declaramos a nossa fé em Cristo, mas nós não temos as marcas de Paulo na fé cristã. Então, no versículo 18, lembrando que todas essas marcas de Paulo no céu não haverão mais, elas se cessarão, elas ficaram aqui na terra e foram transformadas em tesouros no céu para Paulo. Versículo 18, ele dá a bênção, finalizando a carta de Gálatas capítulo 6. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém? Então está aqui, Paulo encerra a sua carta de Gálatas capítulo 6, dando a bênção apostólica, um homem realmente que deve ser lembrado não como Salvador, mas como um exemplo de arrependimento de um pecador para um cristão genuíno e verdadeiro na presença de Deus. Nós sabemos que o nosso passado nos condena, nós sabemos que a sociedade condena tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, mas a gente não pode esquecer que a morte de Jesus trouxe nas nossas vidas uma linda e maravilhosa oportunidade de um recomeço. Paulo errou muito no passado, na época que ele era chamado de Saulo de Tarso, mas Paulo viu Jesus, ouviu a voz de Deus em Cristo e ele se arrependeu dos seus pecados, tornou-se um mártir para a nossa fé cristã e um exemplo a ser seguido de um pecador que se arrependeu e se tornou um grande homem de Deus. Olha, eu fico muito feliz em falar nessa live aí, falar de Paulo, do apóstolo Paulo, de todas as suas epístolas. Aqui eu falei breve uma passagem de Gálatas, de uma das igrejas que Paulo orientou, mas na verdade Paulo orientou outras igrejas, orientou a igreja de Tessalonicenses, de Colossenses, a igreja de Éfeso, a igreja de Romanos, a própria igreja de Gálatas também. Então Paulo orientou Tito, orientou Timóteo. Paulo, ele realmente foi um homem escolhido e abençoado por Deus para nos ensinar através das suas epístolas, das suas cartas. É claro que o autor é o Espírito Santo, mas Paulo foi um homem que conectou a terra ao coração de Deus, e ele foi um instrumento maravilhoso aqui na terra, de arrependimento primeiramente, e de uma nova criatura, e um exemplo a ser seguido
como um pecador, porque o exemplo maior não podemos esquecer que é Jesus Cristo, que esteve aqui na terra e nos orientou, nos discipulou, nos ensinou. Mas Paulo, na condição que nós vivemos, na condição da carne pecaminosa, ele foi um exemplo a ser seguido. E que possamos, claro, não sofrer como Paulo, porque o sofrimento de Paulo foi um sofrimento específico que Deus colocou para Paulo. Nós não precisamos passar pelo que Paulo passou, a não ser que Deus determine isso. Mas eu não creio que hoje, nos dias atuais, nós tenhamos que passar por tudo que Paulo passou. Mas sim, nós podemos tirar proveito de todo o sofrimento que Paulo passou para que a gente não caia em tentação, para que a gente não erre, para que a gente tenha o grande orgulho de encerrar nossa carreira e falar justamente como ele falou: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. E Paulo vai declarar: está guardado para mim a coroa da glória, e é essa coroa também que eu quero na minha cabeça quando eu encerrar minha carreira combatendo o bom combate, tá bom? Um abraço aí, Alex Pires, irmão, um abraço, Alex. Tânia Genoese, também um abraço. Ivan, meu irmão Gilson, que estão aí. Depois, se vocês entrarem agora, voltem lá, eu externei aí algumas passagens de Gálatas, dos ensinamentos de Deus através da carta de Gálatas escrita pelas mãos de Paulo, mas pelo coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar encerrando. Agradeço a todos que assistiram e que vão assistir, e se puder compartilhar, eu agradeço também em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos nesse momento. Encerro aqui, Senhor, mais um ensinamento da Tua Palavra. Ó Deus, eu sei que o mundo não se importa e não se interessa muito pela Tua verdade, mas estou aqui na condição humilde de servo da Tua vontade, do Teu querer, para compartilhar com os irmãos, com os poucos que querem aprender a verdade no mundo de mentira, porque é mais fácil seguir a mentira do que seguir a verdade. Mas aqueles que se propuserem a seguir esses ensinamentos da verdade, da Tua verdade, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, transforme as suas vidas, transforme o seu coração, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um deles e que façam eles entender que precisamos urgente voltar ao primeiro amor, porque essa é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Me continua, Deus, me dando ensinamento para que eu possa compartilhar e distribuir esse ensinamento para os Teus filhos amados, as Tuas ovelhas perdidas aqui na terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Está aí. Fica com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser. Um abraço aí, um beijo no coração de todos e que Deus abençoe vocês cada vez mais em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Fica na paz.